Olá pessoal, vamos esperar um pouquinho para a galera começar a entrar. Meu nome é Gabriel Sorrentino, eu sou produtor aqui da Top View e sejam bem-vindos a mais uma live do nosso super projeto Conexões do Bem, para poder levar um pouco de entretenimento, um pouquinho de conversa, um pouquinho de diálogo para todo mundo durante esse tempo de isolamento social, durante esse tempo de quarentena. Hoje a gente vai conversar com o André Marim, diretor de incorporações da construtora Laguna. Vamos falar um pouquinho sobre a moradia do futuro, entender o que é a moradia do futuro e por que ela tem que ser começada a pensar hoje. Então, vocês sabem o que é uma moradia do futuro? Então, pessoal, vai deixando aqui embaixo se vocês têm perguntas para o André, para a gente bater mais um pouquinho de papo. Aqui embaixo, nessa interrogaçãozinha aqui, você deixa sua pergunta para a gente, que a gente vai batendo um papo sobre moradia do futuro. A gente vai falar bastante sobre sustentabilidade. Ele é diretor de incorporações da construtora Laguna, então vai ser uma conversa super legal. Ele já está aqui com a gente, já vou aceitar para a gente poder começar a conversar. Vamos lá. Então todo mundo vai convidando seus amigos, convida o amigo, convida papai, mamãe, vamos conversar. Tudo Olá, bem? André. Como é Tudo que tá? jóia? Boa Tudo bom? noite. Boa Seja noite, bem-vindo tudo à bom? Top View. É um prazer Obrigado. ter você aqui com a gente para poder conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre a Laguna, sobre o trabalho da Laguna. Então, para começar, primeiro de tudo, o que é moradia do futuro? Super bacana o tema, é uma coisa que a gente gosta bastante de falar. Não é nada difícil falar do futuro, né? O quão futuro próximo ou distante a gente está falando, né? Acho que a gente tem que sempre pensar nas pessoas, né? A gente sempre teve todo o nosso desenvolvimento de projeto é as pessoas no centro, acho que isso nunca mudou, né, do nosso desenvolvimento. Claro que agora a gente está vivendo uma situação totalmente incomum, né, que é a pandemia, esse isolamento que a gente é necessário fazer. Então a gente está tendo mais relações com a nossa própria casa, né? Então acho que cada um de nós aí a gente está percebendo o que de fato é importante, que no dia a dia na correria, às vezes você vai para o trabalho, volta para casa, não consegue Sim. ter toda essa noção. Então, o que a gente vem fazendo aqui é muito colocar as pessoas, o cliente, no centro da discussão e trazer muita. A gente sempre buscou muito conforto nas nossas edificações, né? Conforto, bem-estar e sustentabilidade. Então, a gente fala um Sim. pouco do cliente, também da sociedade em geral, para trazer menos impacto, né, ambiental nas construções e também gerar o conforto interno das residências. É isso que a gente sempre pensa. Agora, cada vez mais esse assunto está em alta, né? Esse conforto vai além do Sim. conforto, vai a saúde, vai o bem-estar, vem tudo isso. Então, é um pouco disso tudo, né? O que a gente Aham. faz com todos esses elementos de fato, consegue colocar nas residências, né? Então, a gente pode entrar em cada detalhe, mas, de forma geral, é isso, né? Colocar saúde e bem-estar em primeiro lugar, né? E por que esse tema da moradia do futuro precisa começar a ser pensada hoje? Por que o futuro tem que ser pensado hoje? Eu não sei se a gente tem que ser pensado já faz tempo, né? Acho que Aham. hoje a gente está um pouco mais ansioso de saber como as coisas vão acontecer, né? Entendi. Porque é um acontecimento de fato único que tem passado, então a gente está um pouco ansioso com isso. Como que vai ser daqui para frente? O que essa pandemia vai ter de impacto? Aham. A gente tem que pensar sempre. Agora, a gente está precisando um pouco mais disso, mas a necessidade de pensar no futuro é algo que a gente vai fazendo há algum tempo. Agora, com esse tempero novo e super importante, que é esse isolamento, a nossa convivência com a casa, né? Sim. Vamos aproveitar agora e ver, já chegou pergunta aqui pra gente. Vamos lá. Querem entender por que as construções sustentáveis são tão importantes. Na sua opinião, André, por que as construções sustentáveis são tão importantes? E fica também o convite para quem estiver assistindo a gente, quiser deixar sua pergunta aqui embaixo para a gente poder responder, vai ser um prazer. Então conta para a gente, André. De forma geral, a gente tem que ser muito cuidadoso com os recursos naturais, né? Então, imagina qualquer ato que a gente for fazer no meio ambiente tem que se tornar algo sustentável. Então, fazer uma Uhum. construção, destinar bem os resíduos, gerar menos impacto ambiental possível, menor consumo de água, geração de energia.
tudo isso a gente faz justamente para Sim. cuidar dos recursos que dispõe, né? Então, os recursos naturais têm que ser cuidados de forma geral. Por isso, a construção sustentável, né, nesse setor também é importante, porque de fato a gente gera um impacto no entorno e esse Aham. impacto pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, a construção sustentável é importante para gerar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Essa é a Não necessidade. são só os moradores, não são só os moradores em si daquele empreendimento que são beneficiados ou atingidos. Então, uma construção sustentável pretende, se eu estiver errado, você me corrige, pretende Não, é isso justamente mesmo, trazer tá? esse É impacto isso mesmo. positivo para os moradores e a sua região. É isso? Exatamente. O morador, claro, é o que a gente, na hora que vai projetar uma planta, tudo isso a gente pensa bem em quem vai utilizar, mas na Aham. construção é a sociedade em geral, meio ambiente, tem que ter uma responsabilidade social e ambiental muito grande, né? Não podemos pensar só em quem vai morar e esquecer um pouco do entorno e do próprio meio ambiente, né? Entendi. E a Laguna, ela tem o maior número de selos sustentáveis da região sul do país. O que, que são esses selos e o que, que isso significa para uma construtora? Eu vou contar um pouquinho da história, de como que a gente chegou, né, na maior quantidade de selos sustentáveis. Nunca foi nossa intenção ser a empresa com maior número de certificação, né? A gente, Aham. quando foi desenvolver os empreendimentos, a gente queria trazer conforto, eficiência energética, né, e menos consumo. Então a gente sempre foi pensando nisso. A gente faz simulações energéticas, por exemplo, a gente vai desenvolver um empreendimento residencial, a gente consegue fazer uma simulação energética para entender a temperatura de cada ambiente ao longo do ano. Então, eu sei se no quarto, na suíte do casal, se vai estar confortável ou desconfortável ao longo do ano. Isso é uma simulação, antes do prédio estar pronto, né? Sim. Isso buscando o conforto do cliente, né? Então, esse é um exemplo. Aí a sustentabilidade, o que eu comentei já, que é um pouco dos recursos naturais. A gente usar menos recursos e gerar menos impacto na sociedade. Isso tudo foi os pilares que a gente começou a construir nos nossos projetos. A certificação acabou Aham. sendo uma consequência disso, porque as Entendi. certificações, a gente sentiu necessidade de certificar, porque, de fato, é importante que tenha um terceiro renomado, né, que é, por exemplo, o SGBC, que é o Green Build Council, que tem a Uhum. certificação LEED, por exemplo, que é de meio ambiente também. É importante ter uma certificadora renomada que ateste isso. Mas a gente começou a fazer, né, que eu falei, estudos e a certificação foi uma consequência. A gente começou a olhar para os nossos projetos e falar, vamos certificar também para dar credibilidade, mostrar também para o mercado que é possível certificar. Então, o LUM, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas o LUM Batel, foi o primeiro empreendimento do país a ter uma pré-certificação LEED Gold, que é do SGBC, que é o Green Build Council, que é o maior certificador e a maior autoridade para falar de construção sustentável no mundo, né? Aham. Então, foi uma consequência de um posicionamento e de uma crença da empresa, né? Sim. E aí a gente, nesse viés de sustentabilidade, a gente conseguiria destacar algumas características que tornam é, os empreendimentos Laguna sustentáveis. Existem características assim, pontuais que a gente possa citar, ou é só uma conjuntura geral? Ou existe mesmo alguns pontos que a gente pode destacar? Tem características, consumo de energia. Por exemplo, nós empreendimentos, ele consome menos energia que a média do mercado, né? Entendi. Consumo de água, a gente também faz reutilização de água. Agora tô. Tá? Então tá, deu uma cortadinha aqui. O que eu falei um pouco de conforto térmico, o que é importante no conforto térmico? Se você Uhum. tiver um ambiente termicamente confortável, por exemplo, num dia de calor, você usar esquadrias e vidros que conseguem a troca de calor interno e externo, você vai ter um ambiente, se você fizer um isolamento não muito bom, você vai ter um ambiente muito quente. Então você vai precisar utilizar o Aham. ar-condicionado. Você utiliza o ar-condicionado, você Sim. vai ter mais consumo de recurso, né? E de fato vai ter também um consumo, né? De fato ter que despender dinheiro. Então essas são algumas características, né? Então materiais utilizados, né? Na obra. Não sei se você mas um exemplo aqui, algumas pinturas, ela emite gases, né, tóxicos. Então, ao longo da vida, você pinta uma parede e pode ter uma emissão de gás. Então, a gente usa tintas que não acontece isso. E a gente, às vezes, não percebe a olho nu, assim, no dia a dia, mas
ao longo do tempo, a gente vai percebendo, né? Sim. E aí, ainda nesse viés de sustentabilidade, o My Work é um empreendimento comercial da Laguna e que conta com Certo. várias áreas verdes no ambiente. Para você, bem na sua opinião mesmo, quais são os principais benefícios que as empresas podem contar em estar em meio a uma área verde? Ainda mais agora, né, a gente foi refletir no momento que a gente está vivendo, que todo mundo, né, foi forçado a passar por uma transformação digital do dia para a noite. Sim. As pessoas estão trabalhando mais em casa e as pessoas estão vendo que é possível trabalhar em casa. As empresas estão percebendo que é possível trabalhar em casa. Então, os escritórios daqui para frente vão ter que ter algo muito atrativo para levar as pessoas de casa ao trabalho, né? Tem o Sim. deslocamento, né? Se você conseguir ter um ambiente na sua casa, que se você consiga se concentrar, que seja isolado, você evita Aham. deslocamento, enfim, evita. E os escritórios têm uma área verde, né? A biofilia, que é um pouco a relação também da Sim. vegetação com as pessoas, né? O benefício que ela traz. Isso tudo se torna muito importante, até para a mente, né? Hoje, no final do ano passado, a gente há 2 anos a gente começou a estudar um conceito, na verdade, como a gente é muito próximo do SGBC, a gente foi no evento deles, né, do Green Building Brasil, né, há 2 anos atrás, quase 3 anos, e a gente teve contato com o conceito e a certificação WELL, né? A certificação Aham. WELL, ela visa bem-estar e saúde, né? É do Que mesmo legal. certificador, do SGBC, e ele tem 10 itens que eles são principais, né? Que é a qualidade do ar, qualidade da água, nutrição, iluminação, movimento, tudo isso para melhorar a saúde e bem-estar. Mente, então você tem obra de arte na sua casa ou no escritório, então a gente começou a olhar um pouco para isso já há quase 3 anos, né? A gente no Sim. My Terrace, que a gente lançou há 2 anos atrás, a gente já usou muito o conceito de well, né? Mas ainda era algo que precisava evoluir. E agora Sim. até a Laguna, ela é a primeira incorporadora do Brasil, membro do IWBI, que é o International Well Building Institute, que fica em Nova Aham. York. Também. Então a gente está tendo muito contato, a gente vai fazer agora alguns empreendimentos com essa certificação Well, que vai ser um dos primeiros do Brasil. E acredito que esse é um caminho importante, né? Além de falar de sustentabilidade, que é muito importante, e a gente já está fazendo, é super importante, que é a relação do edifício com a sociedade, com os moradores, é importante agora ter a relação do edifício com as pessoas, né? O que esse edifício pode melhorar a qualidade de vida e o bem-estar? O que ele pode Aham. oferecer para forçar você, por exemplo, escada, né? Escada de emergência, né? Todo mundo deve, pô, escada de emergência escura, às vezes ruim. Por que não fazer uma escada de emergência bacana que você incentiva as pessoas a utilizarem as escadas, não mais elevador, né? Então, é um Ah, pouco esse legal. conceito. Para as pessoas se movimentarem mais. Nutrição. Por exemplo, empreendimentos comerciais que tenham alimentação, por exemplo, você precisa ter uma Aham. tabela nutritiva em cada alimento que você oferecer. Então, no seu escritório, você estava no escritório da Top View, se ele for uma certificação WELL, tem que estar lá, tem uma bolacha na copa, ela tem que estar lá a informação nutricional. E você também tem que Caramba. oferecer alimentos saudáveis, por exemplo, Sim. frutas, tudo isso. Então não é mais só uma preocupação que é super importante, claro, com o meio ambiente, mas também é com as pessoas e como as pessoas vão viver bem, Sim. né, daqui para frente. Então a gente está muito focado nisso, desde o ano passado, desde quase 3 anos atrás, a gente está estudando muito esse tema, e aí recentemente a gente se tornou membro, é a única empresa incorporadora do Brasil, que é membro agora do IWBI, e a gente está super animado com esse tema, e agora então, né, fica mais ainda importante. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, qualidade do ar, né? Se você tiver uma renovação de ar na sua casa, que trazer o ar, né, renovado de fora para dentro, provavelmente você vai ter um sono melhor, né? Claro que tem outras Aham. coisas do sono que impactam, mas eu estou dando um exemplo simples. E você tendo Sim. um sono melhor, se você trabalha se você precisa de uma capacidade cognitiva, vou acordar no outro dia, preciso utilizar, vou trabalhar, provavelmente com um sono melhor você vai ter uma alta performance. Começa a melhorar a produtividade também. Então, é um Sim. tema super abrangente e super bacana que a gente tá focado, né? Nossa, que legal. Então a gente pode meio que concluir que a Laguna não é só uma construtora focada no meio ambiente, mas na vida de modo geral. Tanto na vida do meio ambiente quanto na vida do próprio ser humano, né? A gente pode fazer essa analogia, essa comparação.
exatamente. É o que qualquer produto que for fazer, você tem que ser focado nas pessoas, né? E Aham. então e as pessoas pode ser de uma forma singular, né? Um único cliente que vai morar naquele empreendimento, mas também em toda a sociedade. Então, o nosso Aham. foco é colocar o cliente no centro, as pessoas no centro, né? Não só o nosso cliente, para desenvolver os nossos empreendimentos, né? E acredito que isso deva servir para qualquer tipo de produto, né? Você tem que colocar as pessoas no centro e entender o que elas buscam. Então, essa questão de bem-estar, né? E o bem-estar não é só saúde, né? Mas também é saúde física, mas também é saúde mental, né? Aham. Como o exercício físico também ajuda, né? Você ter mais tranquilidade, né? Isso é tudo um pouco de química. Então, uma obra de arte na sua casa, às vezes te faz né, ter uma tranquilidade maior. Então, tudo isso, além da saúde física, também tem a saúde mental, que é importante. E é isso que a gente continua fazendo. A gente está aprimorando nossos projetos, né? Mas estamos Sim. buscando isso, o bem-estar e saúde e bem-estar, com certeza, sempre vai estar em alta, né? Que legal. E ó, vamos para mais uma pergunta que mandaram para gente. As pessoas valorizam mais os imóveis sustentáveis por quê? Então, sim, primeiro tem essa consciência, né? As pessoas estão se tornando cada vez mais conscientes, até no próprio consumo, né? Você vê as pessoas consumindo de Aham. forma mais consciente, né? Hoje a gente tem uma crise hídrica aqui no Paraná que a gente tem falado pouco, né? Então, só por Sim. isso, né, já merece um empreendimento sustentável, né, que tenha menor consumo de água, por exemplo, né? Isso Sim. as pessoas valorizam. A gente está tendo cada vez mais consciência disso. Eu acho que esse é um ponto, né? Se a gente passar esses últimos séculos, assim, a gente veio criando consciência, né? Muita gente está habitando o país cada vez mais, um crescimento populacional enorme. A gente tem cuidado dos recursos naturais. Então, só isso seria um ponto já que se tornaria um empreendimento sustentável, né, interessante. Além de outros, isso que eu falei, um pouco de melhorar sua saúde, qualidade de vida, né, tudo isso. Né? E quais são as maiores dificuldades para uma construtora garantir que a construção, que o seu empreendimento realmente seja sustentável? Porque não deve ser algo muito simples. Já foi mais difícil, para falar a verdade. Hoje em dia a gente tem, Aham. né, consultorias, parceiros, mão de obra, Sim. empresas que também estão com essa consciência. Então, para achar, por exemplo, um tipo de É. tinta dessa, que não emite gases tóxicos, por exemplo, era mais difícil antes. Agora é muito mais fácil, né? Então, eu acho que Sim. as coisas estão se O tornando mais mercado está se fácil. transformando. Então você Está acha se que o mercado transformando. está se transformando, de modo geral, está se transformando para atender essas necessidades? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado ele tá cada vez mais preparado para isso. A gente tem falado muito mais disso, né? A gente tem conseguido, de forma geral, né, o mundo medir muito mais o que tem acontecido, né? Então, as Sim. pessoas estão mais conscientes. Para mim é isso, assim, as pessoas cada vez mais estão conscientes e a gente está ajudando, né, também, de uma certa forma, fazendo isso, né, ser pioneiro nisso, acredito, uma coisa boa é que a gente ajuda também a disseminar informação de qualidade, né? Então, a gente fazendo empreendimento Aham. sustentável também ajuda a população a entender um pouco o que é isso, como que isso é aplicado na construção civil. Então, é o nosso papel, é a nossa responsabilidade, né? Vamos para então mais uma pergunta que a gente recebeu. Vamos ver. Faz sentido repensar o espaço construtivo a ter nas áreas comuns um espaço office? Eu acho que com certeza, cara. Então, respondendo ao Eduardo Bragança aí, com certeza. O que eu acho que tem que agregar? A gente já vem fazendo isso de forma geral. O mercado, às vezes, sala de reunião, você já vê alguns empreendimentos entregando, né, algumas salas de reuniões, por exemplo. O que eu acho que a gente tem que fazer diferente é começar a entregar mais serviço. O empreendimento não ser só a parte construtiva, mas que serviço que você pode agregar ao empreendimento. Por exemplo, uma sala de reunião é interessante, você ter uma sala de reunião no térreo, mas você vai receber alguém. É interessante ter um serviço que poderia ter um café e um pão de queijo, por exemplo, para você, ao invés de você ter que fazer. Porque isso se torna mais fácil, senão as pessoas acabam não utilizando da melhor forma possível. Né? Tem que ter uma internet de qualidade, um espaço para videoconferência. Então faz todo sentido, né, ter área comum, ainda mais agora, a gente está vendo que trabalhar em casa é bom, mas também trabalhar em casa você começa a entender, começa a ver alguns problemas. Né? Quem tem criança, por exemplo, está enfrentando maior dificuldade.
Mas, ao mesmo tempo, às vezes você não está num ambiente tão silencioso, o vizinho começa a te incomodar. Então, Sim, isso tudo é bacana você ter um espaço reservado na área comum, mas com certeza é importante também ter serviços agregados, né? entendi. Então, eu acho que essa pergunta aqui respondemos, mas já recebemos mais. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é muito interessante. O que deve mudar na hora de escolher um imóvel após a quarentena? Porque o mundo inteiro está se transformando. Eu imagino que o mercado imobiliário também, de modo geral, também esteja. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, é bem difícil, né? Uma resposta direta e rápida, né? Porque a quarentena, ela tá aí, a gente está sofrendo impacto, a gente não sabe o quanto tempo isso vai demorar e o quanto vai impactar no estilo de vida das pessoas. A gente sabe que está mudando, né? Já tem alguns comportamentos que a gente percebe que está mudando. Essa revolução tecnológica aí na transformação digital é um exemplo Sim. disso, né? Todas as empresas estão indo para isso. Um outro exemplo simples, até estava fazendo uma outra conversa hoje à tarde, é alguns hábitos. Provavelmente tirar o sapato antes de entrar de casa. Agora tem muita gente que tira. A maioria das pessoas tira o sapato, deixa pro lado de fora. Então, às vezes você vai no corredor do prédio e tem um monte de sapato, né? Pô, vamos começar a pensar um pouco diferente. Estou Aham. dando um exemplo bem pequeno, mas é uma mudança de hábito que acho que todo mundo passou, por isso que eu quis trazer. Vai fazer muita, Então, o que no final vai fazer muita diferença, né? vai fazer uma diferença? E aí o que eu acredito é um pouco do que eu falei do bem-estar e saúde. Se a gente entregar um ambiente que promova a saúde, pelo menos que incentive você a ter uma vida mais saudável, não necessariamente você vai ter, mas alguns hábitos mais saudáveis e te gere mais conforto para você e para sua família, eu acho que a gente já pensava nisso. Depois da pandemia, acho que isso vai ser mais forte ainda, né? Então, Sim, isso vai mudar. As pessoas vão estar mais preocupadas que a relação com a casa está mudando, né? Então, você está num sim. ambiente confortável, bacana, seguro, que dá qualidade, acho que esse que vai ser o ponto de mudança, né? Ou de afirmação, né? Sim. Então, vamos para mais uma pergunta aqui. Mudará o aspecto construtivo considerando as questões sanitárias como a desta pandemia? O que você acha? Olha, eu acho que sim, não sei o quanto, né? Mas a Sim, arquitetura ela mudou depois de algumas epidemias, né? Depois, por exemplo, gripe espanhola, sim, né? Veio algumas mudanças. Até antigamente as pessoas não costumavam lavar a mão, né? Teve algumas regiões que teve que ser leito. Então, o lavabo, né? Tá perto da entrada. Isso não tinha, né? Então, imagina o lavabo antes não tinha. Por quê? Porque as pessoas recebiam pão, por exemplo, recebia leite em casa, e aí tinha que ter um lugar rápido para as pessoas, os entregadores também se higienizar e você não compartilhar o banheiro com ela. Então, assim, isso veio depois, né, lá da gripe espanhola. Então, com sim. certeza, epidemias e pandemias muda o comportamento que, consequentemente, começa a mudar construtivamente, né, nossos empreendimentos. A gente faz o empreendimento imaginando os comportamentos, estudando os comportamentos, né? Então, mudança de Sim. comportamento com certeza afeta. O quanto vai afetar e o que vai afetar de fato, a gente ainda precisa de um tempinho para entender, né? É uma coisa muito nova, né? É algo muito recente, né? É muito recente e a gente, mundialmente, nossa geração, dos nossos pais, até dos nossos avós, não passaram por isso, né? Então, esse Sim, tipo, a última grande pandemia, assim, algum tempo atrás. Então, é algo novo. Então, tudo que é novo, a gente também tem que ter um pouco de calma. Prever sim. o futuro agora é Observar, muito né? difícil, né? É, observar um pouco e tentar antever alguns comportamentos. Agora, batendo na tecla, o conceito de saúde e bem-estar, para mim, está cada vez mais forte, né? Entendi. Então, vamos para mais uma pergunta que recebemos. Você acha que a crise atual do mercado financeiro vai estimular as pessoas a preferirem investir em imóveis? Olha, eu acredito, respondendo a Silvia aí, obrigado pela pergunta, né? O imóvel sempre foi algo, o imóvel de qualidade sempre passou por crise, né? Então, passa anos e vai passando o tempo, os imóveis, você não consegue replicar terreno, né? Então, isso é uma Sim, questão importante, você não replica. Então, o imóvel de qualidade, ele acaba atravessando uma crise sem problema. É claro, vou dar um exemplo, por exemplo, de locação. A gente tem a nossa área de propriedades, que a gente faz locação corporativa. O que acontece às vezes numa crise, né?
o seu imóvel pode sofrer, né, baixar um aluguel, fazer isso. Aham. Só que dificilmente um imóvel bom ele começa a ficar desocupado. Então, o que aconteceu em São Paulo, porque a crise do mercado imobiliário recentemente, 2010, tinha muitos prédios corporativos, estou dando um exemplo de corporativo, mas pode ser para outro. Tinha muito prédios corporativos AAA, que era uma Sim. qualidade muito maior, só que vazios. O que as empresas fizeram? Pararam de ocupar novos prédios, mas elas começaram a trocar. Ela trocava de um prédio antigo, mal localizado, para um prédio novo, bem localizado. E o que acontecia? A vacância ia para aquele prédio que estava um pouco fora. Então, a minha sugestão é sempre pensar em imóvel bem localizado, com qualidade construtiva, que tenha, né, de fato, todas essas qualidades, porque isso passa por crise, né? Não é todo tipo de imóvel, claro, imóvel sem qualidade é igual a qualquer investimento também sem qualidade, mas os imóveis com uma qualidade alta é diferente, por exemplo, né, que muita gente agora, a gente viu a questão da bolsa, um pouco de crise, né? O imóvel acaba passando por isso, né? André, o Antônio Borba mandou uma pergunta aqui pra gente também, que eu acho bem interessante. Faz mais sentido pensar em residência suspensa na pós-epidemia? Lugar para pegar sol, essas áreas comuns, assim, não necessariamente área comum, mas área onde você consiga ter um acesso externo. Eu acho que sim, a gente já tem esse conceito, né, de residência suspensa há algum tempo, né? E agora fica mais evidente por conta disso. O que é residência suspensa? Trazer os benefícios de uma casa e a Sim, praticidade e a segurança de um apartamento, né? Esse é o conceito. Uma sim. casa com pé direito alto, bastante iluminação natural, um lugar Aham. fora para você tomar sol. Então, é bacana de uma casa. Mas também não tem a praticidade do apartamento, né? Vou viajar, fecho o apartamento, fico um mês fora, tudo bem, né? Casa dá mais manutenção, então o conceito de residência suspensa é isso, é trazer a qualidade da casa e a praticidade do apartamento num lugar só. Agora, depois da pandemia, isso fica mais evidente por conta disso. Você tem mais iluminação natural, né? Isso melhora mais ventilação, né? Tudo isso Sim. melhora também, melhora a saúde, né? A gente sabe que um ambiente ventilado e com ar renovável é muito importante. Então, residência suspensa faz todo sentido, né? E agora, para a gente encerrar, já que a gente começou a conversa falando sobre moradia do futuro, para encerrar, o que você destacaria sobre esse termo? Que a gente ainda não falou aqui, ou algo que você gostaria de frisar sobre moradia do futuro? Porque moradia de futuro vai muito do mudança de comportamento, né? De como as pessoas vão se comportar. E a gente consegue ver um pouco isso já, né? A gente tem que estar Aham. preparado para receber, por exemplo, delivery, né? Que hoje, sei lá, eu não sei o número de percentual, mas depois eu vou pesquisar. Quantos por cento usavam e quantos usam agora, né? Provavelmente cresceu Aham. muito. Será que a gente está preparado para isso? Primeira pergunta. Será que a gente está entregando conforto, bem-estar, incentivando a saúde para as pessoas, né? Essa é uma outra pergunta. Acho que isso tudo, a moradia do futuro, está aí. É olhar um pouco para o comportamento das pessoas. É uma mudança importante que a gente está vivendo. Tem muita coisa bacana nisso. A gente não pode, tem que sempre olhar o lado bom. Tem muita coisa bacana, transformação digital. A gente está fazendo algo agora, né? Um bate-papo com bastante gente vendo de onde eles quiserem. A gente está trabalhando de casa. Tudo isso é uma mudança de comportamento. Então, observar que impacto vão trazer e cuidar muito da saúde das pessoas, bem-estar e qualidade de vida. E sobre a Laguna, o que você gostaria de falar sobre a Laguna para a gente embalar nessa nossa conversa e encerrar com chave de ouro? Sim, a Laguna é uma empresa curitibana, né, empresa já há mais de 20 anos de mercado. A gente quer do curitibano, né, e oferecer o melhor imóvel para as pessoas que moram aqui. É algo inovador no mercado, né? Ser a primeira empresa que tem a certificação LEED Gold do país, é a primeira empresa que é membro do IWBI, a gente vai fazer 3 eventos well. Então, a Laguna é muito focada em inovação, é muito focada em arquitetura autoral. A gente tem um time de super qualidade, né? A nossa equipe nota 10, assim. Então, todo mundo quer buscar inovação, quer entender o que está acontecendo. Eu acho que é um pouco dessa curiosidade nossa e de fazer bem feito, olhando para o nosso cliente, que a gente vai continuar fazendo. Isso vai passar, a gente tem certeza, mas tem muita coisa bacana para sair. Então, a gente tem 3 projetos em andamento
e que a gente está desenvolvendo com esse conceito aí, o WELL, né? E vai ser uma certificação WELL, vai ser uma das primeiras do Brasil. E a gente, o que a gente pode falar é que a gente sempre vai trazer algo inovador e de relevância aí para a cidade de Curitiba. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Laguna, onde pode encontrar algumas informações? Site, Instagram, Facebook, passa aí para todo mundo que está assistindo a gente. Tem o nosso site, né? www.consultoralaguna.com.br, tem bastante informação lá, tem nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tem o nosso blog, que é super bacana, convido todos a ler. Não é só matéria do mercado imobiliário, a gente gosta de olhar um pouco para fora também, tem o nosso blog, que é bacana. Tem os nossos contatos, né? Agora que as pessoas estão conhecendo o Instagram a nossa equipe. Quem você encontrar da Laguna e quiser perguntar, eu tenho certeza que a turma vai ter orgulho de responder. Então, onde vocês quiserem com a gente vai estar disposto para bater um papo e responder para todo mundo. Então, quero agradecer a você, André, pela sua participação aqui no Conexões do Bem. Essa live faz parte do projeto Conexões do Bem, para a gente poder se entreter um pouquinho, conversar, levar um pouco de informação e não esquecer desse momento tão difícil que a gente está passando, mas ter um outro assunto para esse momento, para a gente não ficar só pensando em pandemia. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer a Top View receber você e toda a equipe da Laguna. A gente está aqui sempre à disposição. Nas próximas novidades da Laguna, a gente vai querer te ouvir. Ok, ótimo. Eu agradeço, é um prazer falar disso, bastante do assunto. Apaixonado por empreendimentos residenciais, olhar um pouco o consumidor. Então é um prazer estar aqui com vocês e bater um papo desse. Quando precisar, contem sempre com a Laguna para falar um pouco do mercado de inovação que a gente está trazendo. Isso é importante para a cidade também. Contem com a gente. E em qualquer novidade, é só avisar a Top View que a gente vai dar mais espaço aqui para a Laguna para a gente mostrar essas tecnologias, essas inovações, todos esses projetos de sustentabilidade. Obrigado, André. Uma boa noite. Excelente. Obrigado. Um abraço a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Olha só, para você que ficou aqui assistindo a gente até agora, meu nome é Gabriel Sorrentino, eu sou produtor da Top View e essa é uma live do projeto Conexões do Bem, que a gente quer justamente levar para você, levar para todos que estão em casa, um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, um pouquinho de entretenimento, informação e também motivar para que você continue dentro de casa, continue se cuidando, protegendo as pessoas que você ama, continue dentro de casa. Esse momento a gente precisa estar mais do que nunca conectado, que nem a gente está. Não é à toa que esse projeto se chama Conexões do Bem. A gente segue isolado, porém conectados. E hoje vocês curtiram um pouquinho sobre as informações da Laguna, o que o André, que é diretor da Laguna, tem para falar sobre essas inovações em relação à sustentabilidade, todas essas tecnologias focadas no meio ambiente, que inclusive falam também sobre biofilia. E biofilia é o tema da última edição da Top View. Se você ainda não leu, se você ainda não folheou, não tem problema, tem a revista digitalizada do nosso site, então topview.com.br, vai lá, dá uma olhada nessa última edição, que ficou maravilhosa. Foi um editorial de moda muito lindo que a gente fez também, unindo a arquitetura com a natureza. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram essa live. Fiquem de olho aqui nas redes sociais da Top View, que o projeto Conexões do Bem continua. A gente vai ter mais entretenimento, mais informação sobre decoração, sobre bem-estar, saúde, beleza, moda, enfim. Todos esses assuntos que a Top View sabe melhor que ninguém. Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Um beijo, muito obrigado por assistirem e a gente se vê já já.